Tarde, Ana! Tarde, Jéssica. E aí, você tá bem? Bem, graças a Deus. E você? Tudo bem. Oi, Dani, super bem-vinda. Nosso canal TEI aqui. Obrigada. A gente tá Boa praticamente tarde, Jéssica. uma emissora de TV aqui, né? Todo dia veiculando programação. Vamos desbancar o Silvio Santos daqui a pouco. Boa tarde, Ana. Boa tarde, Dani. Tudo bem? Seja bem-vinda, minha linda. Obrigada. Obrigada de estar aí com a gente, viu? Bom, então, bem-vindas e bem-vindos a quem está conectando. Estamos começando uma live aqui com a Ana e com a Dani. A Dani, que é a nossa convidada de hoje, na programação do TEI Online. Eu sou a Jéssica, faço parte da DESAMPA. A DESAMPA é a Agência São Paulo de Desenvolvimento, que é vinculada à Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico e Trabalho. E essa programação do TEI Online é a nossa programação especial quase que todos os dias, com lives, podcasts, videoaulas, encontros, enquanto a gente está com os nossos espaços fechados, né, por conta da quarentena. Então, a Ana é a gestora do TEI Cidade de Tiradentes, lá na Zona Leste. Nós temos outras 5 unidades, todas elas geridas por organizações que já têm uma atuação socioeconômica, né, que fomentam o empreendedorismo na cidade. E nós estamos agora com editais abertos para outros 2 novos TEIs, né, então expandindo a nossa rede de espaços na cidade para, de fato, criar uma teia, né, e a gente conseguir conectar todos os bairros da cidade. Então, se você faz parte de uma empresa social, uma associação ou uma ONG, que tem esse tipo de atuação socioeconômica e fomento ao empreendedorismo, se liga aqui depois nos comentários, a gente vai deixar os links, tá bom? E se você é microempreendedor, individual, formalizado ou não, pode entrar em contato com a DESAMPA para receber orientação. A gente também vai deixar aqui alguns e-mails e telefones. E aí, só aproveitando, né, a Dani que entrou em contato com a gente, né, vendo a programação e desejando participar, e está aqui hoje com a gente disponibilizando o tempo dela. Se você que está assistindo também tem algum conhecimento para compartilhar, pode entrar em contato aqui nos comentários ou no e-mail mesmo, se vocês conhecerem alguém da DESAMPA, né. Vou deixar meu e-mail aqui também para facilitar, né, que é jessica.fernandes@desampa. Entre em contato que a gente sempre precisa, né, de voluntários que estão aqui desejosos de compartilhar conhecimento. Né, Ana? Sim. Você quer que eu estou colocando aqui, você quer? Jéssica Fernandes, é isso? Isso, Jéssica com K, né, ponto Fernandes, @adesampa.com.br. Tá bom? Ou se quiserem entrar pelos contatos do Empreende Aí, pela Ecocultural, também fiquem, pelos CIEDs, fiquem à vontade também. Pessoal, todos muito atenciosos. Tá bom? Dani, obrigada de estar aí com a gente. Vou deixar a bola aqui com a Ana para fazer mediação. Tchau, Obrigada, tchau. linda. Tenha uma Tchau, boa tarde. tchau. Obrigada. E é isso, dona Dani. Como a Jéssica acabou de falar, o e-mail dela já está aqui no comentários, pessoal. Chegou aqui já a Vera Garcia. A Vera Garcia já está ficando assídua aqui com a gente, né? Só um instantinho que eu estou com um problema técnico aqui, gente. Só um instante. Dani, vou pedir para você aguardar só um instante aí, que eu já volto. Eita, faz parte. Boa tarde para quem está chegando. Estou vendo aqui. Vera, Manu, Luana, Carlos. Isso que é o bom de se fazer em casa. Se fazer em casa tem esses tipos de problema. Obrigada pelo apoio, Dani. Realmente Imagina. chegou a Vera, chegou o Manu. Manu é do Ecocultural, sempre um parceiraço está aqui com a gente. A Luana Ramos, o Carlos Anada. O Carlos voltou, porque o Carlos não participou ontem. A Nadir já é um pessoal aqui já assíduo. Fico muito feliz que vocês estão aqui. Ana, você é uma. Oh, obrigada. Obrigada, Carlos. Hoje você vai amar, porque essa lindona que está aqui com a gente tem um saber e vai compartilhar bastante coisa aqui com a gente. Mas antes de a gente começar, de praxe, eu vou fazer uma abertura aqui mais institucional, alinhando o que a Jéssica passou para a gente. Então, para a gente entender um pouco o que é o TEIA ele é um programa com o objetivo de incentivar o desenvolvimento de negócios e a criação de rede de empreendedores locais,
por meio da criação de coworks públicos na cidade de São Paulo. Como sabemos, são 5 hoje, com propensão de abertura de mais 2, totalizando 7. São espaços compartilhados de trabalho, com toda uma infraestrutura, que é computadores, sinal de internet, sala de reunião, lugar para café, e mais ainda uma programação toda voltada para o fomento e a geração de renda, né? Suporte necessário para que os empreendedores possam gerar e fortalecer os seus negócios. Certo? A primeira unidade, a precursora, foi no TEIA de Taipas, na Zona Norte, que começou a partir de 2019. O TEIA, ele foi idealizado pela ADESAMPA, Agência São Paulo de Desenvolvimento, com parceria com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho. São 5 TEIAs hoje que eles estão fechados pela quarentena, e aí nós temos o TEIA Cidade Tiradentes, que eu faço parte aqui, junto com o TEIA de Santo Amaro, ali na Zona Sul, que é operacionado e gestado pela Empreende Aí. Depois a gente tem o TEIA de Taipas, que ele é operacionado e gestado pela Ecocultural, que fica na Zona Norte. Nós temos o TEIA Centro, atrás da Biblioteca Mário de Andrade, que ele é operacionado e gestado pelo CIEDS. E nós temos o TEIA de Parelheiros, que ele é operacionado e gestado pelo Pro Brasil. Eu sou Ana Paula, gerente de comunidade aqui do TEIA Cidade Tiradentes. Tenho a minha marca A Preta Produções, sou uma empreendedora social e estou fazendo parte do time da Empreende Aí, que é que gesta e operaciona o TEIA Cidade Tiradentes, o TEIA Santo Amaro. A Empreende Aí é uma escola de negócios na periferia para a periferia, certo? Então, para vocês entenderem que esse é o nosso propósito aqui. E aí também gostaria de trazer para vocês de novo aquela nossa memória de todas as lives. Apesar de ter tido a flexibilização, estamos em quarentena. Não podemos relaxar ainda com as medidas protetivas. Eu ainda estou vendo muita gente andando sem máscara, pessoas se cumprimentando, e aí a gente ainda está numa curva ascendente. Então, gente, vamos começar a ter um pouquinho aí desses cuidados. Saiu, leva o álcool em gel no bolso, chegou num lugar, passa na mão, não tem como levar o álcool em gel, leva o sabonete líquido no bolso, chegou, faz a lavagem das mãos, 20 segundos aí, lavando a mão inteira, punhos, os dedos, usou a máscara, sabe que vai ficar mais de 3 horas fora, sem nenhum problema, leva uma outra na bolsa, umedeceu, deu 3 horas, troca, põe uma outra dentro de um saquinho, não cumprimenta ninguém, sabe, dá um cumprimento gestual, mantenha-se no mínimo 1,5 metro de distância, só saia se realmente houver necessidade. Ainda precisamos manter esse tipo de comportamento, não é, Dani? Com certeza, Ana. Para quem está um tempão já em casa, já estou mais de 100 dias em casa, e às vezes eu entro em pânico de ver como que as pessoas estão se comportando na rua. Coisa é séria, é grave. Acho que agora as pessoas que são mais próximas estão se contaminando, né? A gente está começando a ver relatos, né, de pessoas mais próximas. Então, realmente, agora é cuidado redobrado para ver se esse número começa a cair, hein? É isso, né? É o que eu falei ontem também na live. Antes você sabia de um caso lá, um caso cá. Agora não. Cada vez mais se aproximando. Existe um estudo que foi feito que, no mínimo, 70% da população mundial vai se contaminar. A questão do corona é isso, né? Você não sabe, às vezes você tem uma doença pré-existente, pega um corona e dependendo do que você já havia, pode piorar a situação. É essa questão que as pessoas precisam compreender, né? De repente você pode só pegar levemente, ficar em casa, tomar uns médicos, mas dependendo da situação que você tem pré-existente em ti, pegando o coronavírus, você pode agravar a sua situação, parar numa UTI, precisar de um respirador. Se as pessoas soubessem a posição que as pessoas têm que ficar, dependendo do caso para respirar, tem às vezes ficar de cabeça para baixo para poder respirar. Então, são várias questões. E quando você cuida de você está fazendo um ato de cidadania. Você cuida de você e você cuida dos outros. Né, Dani? Sim, e também acho que o que é mais importante, né? Às vezes você sai, não se cuida, você pode não pegar, talvez você esteja com uma imunidade mais alta, mas você pode ser um agente replicador, né? Então as pessoas que vão se interagir com você, elas podem adquirir o vírus por aí. Por isso que tem que todo mundo, sem exceção, né? Cuidar mesmo, porque a gente precisa cessar isso, voltar à nossa normalidade aí o mais rápido possível, com segurança, né? Seja que normalidade for, né? Depois disso tudo. Seja que não. A gente vai. Esse novo normal, ainda falei aí que vai demorar muito para vir, né? Porque esse novo normal ele é mudança de comportamento, e a gente vê que no dia a dia essa mudança não está vindo.
mas eu acho que eu vejo, né, que vai ser um próximo passo aí, né? Sim. E aí, recebendo a galera, mais uma vez passando aqui, Manu, que eu já tinha falado, a Luana Ramos, o Carlos Anada, Nadir Moraes, a Luciana Santos chegando, Luciana aqui, compondo a equipe do TEI, a cidade de Tiradentes, a Vera Garcia, mora na divisa do Rio de Janeiro com Minas. Nossa, sensacional, Vera, seja muito bem-vindo. Valência para Peúna. Parapeúna, nem conhecia, Valência Parapeúna. Nossa, que ótimo! Fico feliz de saber que a gente está chegando a essas distâncias e acolhendo as pessoas aqui nos nossos conteúdos, no que a gente quer fazer, no que a gente propõe aqui. Ter o curso de inglês e preparatório para o vestibular. Que bom, Vera, seja muito bem-vinda. Hoje nós vamos ter um tema sensacional, que é atitude empreendedora e criativa na moda. Hoje a gente está falando muito da questão das máscaras e outros tipos de vestuários de obrigatoriedade para proteção, mas vamos explorar um pouco mais isso para além só das máscaras, né? Aí a gente tem a Jennifer e o Luiz, que compõem aqui a equipe da Empreende Aí, o Estevão Afe Maria, agora eu engasguei. Estevão, seja bem-vindo, tá bom? E vamos começar aqui, eu vou apresentar essa linda aqui, que é a Dani, essa pessoa maravilhosa que eu tive a oportunidade de ser apresentada e, logo de cara, uma super mulher rápida aí, vamos fazer a programação e vamos disseminar esse conteúdo. Então, atualmente, a Dani Gabriel está à frente da Dume, uma consultoria multipotencial especializada em moda, negócios, economia criativa e empreendedorismo, que orienta pequenos e médios empreendimentos na modelagem de seus negócios, na gestão e no direcionamento e desenvolvimento de produtos de moda. Bacharel em Comunicação Social pela PUC São Paulo, possui pós-graduação em Gestão de Design de Moda pelo SENAI e Gerência de Produto pela FGV São Paulo. Atua há mais de 18 anos na indústria do vestuário, especializou-se em gestão e desenvolvimento de produtos de moda e compartilhando conhecimento e experiência através da vida acadêmica. Desde 2016, atua também em negócios de impacto social e projetos com propósito. É docente nos cursos de designer e negócios de moda na Universidade Anhembi Morumbi. Você pode acompanhá-la aqui pelo Instagram, @Dume Oficial, e também pelo site www.dumeoficial.com.br, ou também pelo Instagram Dani Gabriel Oficial, que depois a gente vai compartilhar aqui com vocês. E aí essa maravilhosa tudodebom.com.br agora vai iniciar aqui com a gente o seu compartilhamento do seu saber, dos seus conhecimentos. Então, Dani, para a gente começar aqui, queria que você se apresentasse. Se você quiser já introduzir um pouco do teu conteúdo, fique à vontade. Em primeiro lugar, eu quero agradecer, né, a resposta aí também. Eu já tinha falado com a Bia, né, a gente fez vários projetos juntos lá dentro da DESAMPA, de formação, e aí ela me conectou também, né, falando dessa necessidade. Eu falei, não, estou super a fim de falar, né, porque eu já tinha também, acho que, acionado alguns canais, e eu acho que essa importância de falar com esses negócios, dos pequenos negócios de moda, né, por uma pessoa que realmente estava na indústria, né, e tem um conhecimento muito grande dos processos, né. Então, acho que você já super me apresentou aí a minha trajetória, né, a minha formação em comunicação, mas eu atuo há 18 anos aí criando e desenvolvendo produtos de moda, né, e aí em 2015 eu resolvi mudar um pouquinho, né, olhar para os pequenos negócios de moda, né, comecei a pensar como que eu podia transferir o conhecimento que eu havia conquistado durante esses anos na cadeia produtiva da moda, trabalhando para magazines, né, para os grandes players do varejo, para os pequenos empreendedores, né, porque a gente também começou a ver por conta da economia, né, um grande número de empreendedores dentro desse segmento, né. Então, eu comecei a fazer alguns projetos muito interessantes, primeiro na economia solidária, né, lá em Osasco, foi um projeto muito bacana, onde a gente olhava para aqueles produtos, né, olhava para aqueles produtos e tentava propor melhorias de produto, né, então essa era uma consultoria bem técnica, de olhar aquilo e falar, isso aqui não está legal, esse acabamento não está bacana, como que você pode melhorar a apresentação desse produto? Então, essa foi uma primeira etapa que eu achei essencial
né? Porque às vezes a pessoa não conseguia, tinha uma ideia bacana, né? E até ela conseguiria assim operacionalizar isso, mas ela não tinha, né? Era muito intuitivo, né? E como eu já tinha essa experiência, a gente ia lapidando esses produtos. E depois a gente foi para uma segunda fase, que também está muito aí dentro da minha experiência, que é a parte de planejamento e desenvolvimento de coleção, né? Quando eu falo de planejamento e desenvolvimento de coleção, eu já estou falando de uma coisa um pouco mais ampla, né? Onde eu tenho que olhar para uma marca, que olha para um público-alvo, né? Então ela define ali para quem que ela quer fazer aquilo, então isso é essencial, né? Independente se você ser um empreendedor de um produto só, né? Mas para quem você está fazendo esse produto, né? Qual que é o público, né? Então isso é fundamental, né? Colocar isso no papel, né? E aí depois entender como esse produto pode variar, porque as pessoas estão sempre dentro desse mercado querendo novidades, então pode ser um produto só, mas como ele pode estar dentro de um mix de produto? Eu posso variar a matéria-prima, eu posso variar cores, eu posso customizar esse produto, né? Então, porque aí você começa a abrir um olhar, abrir uma visão para você ter mais opção de venda aí dentro do que você faz, né? E esse processo a gente vai olhar esse processo de planejamento de coleção, né? Definição de matéria-prima, entender a aviamentação e o próprio processo de produção daquilo, né? Dentro também, às vezes, de até um cronograma, que quase ninguém faz. Então, assim, eu sou um pequeno empreendedor, mas eu atuo para quem? Eu tenho um e-commerce, eu trabalho atuando em feiras. Quando que são essas feiras? Então, ter realmente um cronograma, né, de trabalho e um cronograma de produção, né, com prazos que precisam ser cumpridos, porque o que mais tem são pessoas que começam a fazer e aí quando chega o evento, o produto não ficou pronto, né, aconteceu algum problema, ou senão a pessoa também não tem até uma ingenuidade de achar que às vezes precisa mandar essa peça para uma costura fora e não acompanha, né? Então, assim, tem várias questões aí dentro do processo de produção também que precisam ser olhadas e por falta de não ser pessoas que não tiveram uma formação na área, né? Elas são intuitivas, elas são empreendedoras, mas vieram de outras, né? Outras formações. Essas informações são muito importantes, muito valiosas para que elas não errem, né, tanto. Então, assim, deixa eu só... Vou sair do script, tá? Porque a gente tinha umas perguntas, mas me veio umas coisas aqui, tá? Que eu sou dessas também. Acolhendo aí também a Preta Lu, que chegou. A Preta Lu é uma empreendedora aqui de Cidade de Tiradentes. Então, assim, a mãe dela, inclusive, eu adquiri as minhas máscaras, as primeiras 2 máscaras com a mãe dela, que fez. Eu também tenho essa coisa de consumir no meu bairro para ajudar a economia local. Não ajudar, né? Mas fazer essa parte, assim, esse movimento. Você veio falando umas coisas que me veio muito interessante, que acho que é isso, né? Não é porque eu estou aqui em Cidade de Tiradentes, sou uma costureira, que eu não tenho que ter planejamento, que eu não tenho que ter organização, e mais do que isso, tem um olhar para frente. Não é só grandes lojas que têm coleção. Eu também posso fazer coleção. E aí, por exemplo, eu vou falar um exemplo que tem aqui em São Mateus. Tem um neguinho que ele chama de neguinho mesmo, não no sentido do pejorativo, mas ele é neguinho aqui da Leste mesmo, e ele fez uma marca para a mãe dele, que é muito interessante, que é a marca Dona Vera. E ele fez uma coleção de roupas feitas diretamente com o que o pessoal ali gostaria de consumir, com a marca Dona Vera. Gostei. Então, quando você está falando isso, me remete a essa questão. Não precise ir muito longe. A gente tem o William, né? O William André, que também tem a Afro... Estou com medo de falar o nome da marca dele errado, mas eu acho que é Afro Perifa. Depois eu conheço ele. Então, ele fez a mesma coisa lá na quebrada dele. Ele falou, peraí, a minha quebrada também merece vestir as mesmas roupas que tem na loja, só que com a identidade dela. Então, o que você está desmistificando é que, assim, eu não preciso copiar das grandes marcas para poder fazer. Eu posso, muitas vezes, pegar e fazer uma pesquisa no meu bairro, na rua de baixo, na rua de cima, perguntar o que as pessoas gostariam de vestir e, a partir disso, começar a criar uma moda que identifique aquele público que está ali. E se eu tenho minimamente um planejamento e uma organização, eu consigo fazer isso.
Por que eu estou colocando isso? Porque recentemente, e aí eu vou colocar uma coisa muito pessoal, eu sou uma mulher fora do padrão. Eu tenho 1,70 m, tudo bem que a gente sabe que você é mais alta do que o que você me falou, mas eu tenho 1,75 m, eu peso 110 quilos, e tem coisas que eu quero comprar que eu não encontro na loja. E aí eu tive uma moça aqui que falou, olha, eu tenho umas calças saruel de malha. Eu falei, deixa eu ver isso. E aí, cara, foi sensacional, porque ela me trouxe uma novidade, uma roupa extremamente confortável para mim, entende? Então é isso, é pensar que você pode fazer um novo através do que você tem. Queria saber se o que eu estou colocando aqui tem a ver com o que você está falando, ou estou destoando totalmente do que você estava colocando. Total, perfeita a sua colocação. E acho que tem dois sentidos aí que a gente tem que abordar. Primeiro, independente do território que a gente esteja atuando, eu não tomo nenhuma decisão, né? Ah, vou fazer o produto X ou Y se eu não fizer uma pesquisa. Então, esse rapaz aí, ele foi perfeito na postura dele. Primeira coisa, faça uma pesquisa, tá? E assim, uma pesquisa com quem vai, né, potencialmente consumir seu produto, com quem você vislumbrou ali que vai consumir seu produto, né? Então, assim, eu vejo uma coisa muito atropelada. Ah, eu gosto de me vestir assim e vou começar a fazer essa peça. Isso pode até começar, mas isso não vai ter uma continuidade muito grande. Então, o passo principal é quem é meu público, né? Quais as características aí da minha marca produto e fazer uma pesquisa. Né? Estou criando um produto assim, assim, assim. Você gostaria? O preço seria entre isso e isso. O que você acha? Valide com o seu público, né? Todas essas informações aí acerca do produto, se é um produto mais inicial. E em segundo momento, minha marca já está andando, é uma marca de poucos produtos, tal. Quer criar um mix de produto maior? Quer aumentar a diversidade aí da coleção? Perguntem. Não vá porque a marca do fulano está vendendo brinco. Mas será que o meu público compra isso? A marca do meu público está vendendo mochila. Mas será que para o seu público é isso que o seu público quer? Que mochila que ele quer? Que tipo de matéria-prima que é? Né? Então, assim, é uma coisa muito grande. Por isso que às vezes a gente vê, mas eu não vendi. Eu fui, nossa, tanto trabalho. Então, assim, existe todo um planejamento e um olhar muito prático mesmo nesse processo para que você lá na frente, o produto flua naturalmente. Você vai ter poucos problemas. Não que ele vai se vender sozinho, não. Você vai ter um projeto de comunicação, vai estar nas redes sociais, vai ter uma boa foto e tudo. Você vai ter uma boa apresentação dentro de um espaço, de uma feira, que seja, mas você já pensou nisso tudo antes. Né? E aí o que acontece? Fiz uma vez, deu certo, né? Fez no chute, deu certo, e aí o negócio começa às vezes crescer e depois quando cai, te quebra de uma vez. Sensacional. Eu acho que até nesse momento de que a gente está de quarentena, eu entendo que de repente estamos fabricando máscara, que é o que está saindo agora, mas a gente também entendeu que o movimento da máscara, não sei, estou falando aqui muito de forma do meu olhar muito pequeno, mas para mim fica muito assim que agora está todo mundo fazendo máscara, e aí você acaba tendo uma concorrência, que aí você tem um volume de fabricação muito grande, que talvez você não tenha um mercado tão grande assim para consumir. Não sei se eu estou... E aí, para além das máscaras, o que eu posso fazer nesse momento? Eu, por exemplo, não sei, me passou pela cabeça e nem conversei isso com ninguém, estou falando agora aqui com você mesmo. Mas, por exemplo, não sei se também é uma coisa que é muito do meu movimento. Mas será que não está na hora de você ser vista, pelo menos? Sou Maria, faço costureira, restauração, reforma, que aí também já é um movimento, né? Não sei se tem a ver com o que você trouxe também, se eu estou atravessando o samba, você me fala, Dani. Mas pensando também, pelo menos para você começar a ser visto no teu trampo. Porque eu estou sem grana, tenho umas roupas em casa, mas não tenho condições de ficar comprando roupa nova. Será que, de repente, eu falar com essa costureira para ela, de repente, customizar, restaurar a minha... ou até mesmo arrumar minha roupa para que, de repente, eu consiga ter um fôlego financeiro quando eu puder comprar alguma coisa nova? E, de repente, eu já sei o trabalho dessa pessoa, para além das máscaras? Não sei, você acha que isso que eu estou falando tem alguma coisa a ver ou não?
Não, faz totalmente sentido. E faz sentido no que eu te falo, né? A primeira coisa, quando a gente quer empreender, independente de ser dela estar ali fazendo a costura dela, enfim, uma coisa meio solo, né? É, olhar para si mesmo, né? Eu falo que é o exercício do autoconhecimento e entender o que ela quer fazer, o que ela gosta de fazer e o que ela sabe fazer, tá? Porque dentro do universo da costura, gente, hoje costureira é uma joia, é muito difícil achar, né? É muito difícil esse profissional no mercado. Então, eu acho que também tem uma facilidade muito grande desse trabalho, esse trabalho rápido delas conseguirem realmente um fluxo de trabalho grande. Mas eu vejo que a importância aí é delas olharem para o que elas querem fazer efetivamente, né? O que elas gostariam, e aí criar um portfólio de serviços e oferecer para as pessoas que moram perto ali do entorno que ela está. Então, toda a questão aí que a gente pode falar de customização, as reformas, né? Pode ser a máscara, mas pode ser algum outro produto que ela não fique aí refém da máscara, porque, por exemplo, ela pode fazer ajuste de peças, né? Ela pode criar, fazer o que a gente fala hoje de um termo aí de moda que chama upcycling, né? Que é uma coisa que eu falo que isso já vem lá das nossas avós, que transformavam a camisa do pai para a blusa da filha, para a camiseta do irmão que viravam, sei lá, a saia da irmã. Né? Então, esse termo já está dentro dos universos periféricos há muitos anos. Né? E a moda vem, né, traz esse termo aí para a moda, né? Mas se as costureiras começam a olhar isso como uma ferramenta, né, para a criação de produtos e até com um olhar sustentável, né, é muito rico. Então, eu acho que é muito mais ela olhar o que ela pode fazer, né, o que ela gosta e sabe, e às vezes até no universo de matérias-primas, né, e aí tocar e divulgar, né, e aí divulgar também o que ela gosta e faz bem. Ótimo, Dani. Só para pegar aqui, a gente continua com a Preta Lil. A Renata Barcelos entrou, falou parabéns, Dani Gabriel. Ai, a Rê. Então, aí a Franciele Bezerra falou sensacional, meninas. A Renata colocou aqui Lab Atelier, né? Então tá a galera aqui, galera, chamem os outros. A hora que vocês quiserem, façam as perguntas, as dúvidas, os questionamentos de vocês, porque hoje a gente está falando o que é ter essa atitude empreendedora e criativa. A gente tem mostrado muito aqui, pelo menos nas lives que eu tenho trazido aqui, que você não precisa ter uma super máquina, você não precisa ter um super computador, você não precisa ter um super celular. Você precisa de atitude. Inovação não quer dizer que seja tecnologia. Inovação é uma ideia que facilite aquilo que você vai fazer. Ela acabou de falar que, de repente, eu não sei falar essa palavra que acho que é upcycling, que ela falou. Upcycling. Então, eu sou do tempo da reforma. Eu sou dessa pessoa assim, que como eu sempre fui grandona, pegava as roupas do meu pai, que era maior do que eu, e reformava para eu poder usar. E o pior que, ou o melhor que, nem vou falar que é o pior, o melhor que, eu faço isso até hoje. Não as roupas do meu pai, mas eu tenho uma facilidade, muitas vezes, de ganhar algumas coisas, e eu transformo as roupas que fiquem interessantes para eu poder usar. E fora que eu não vou mentir que, por um lado, fica uma coisa exclusiva. Muitas vezes não é todo mundo que tem. Também tem isso de bacana. A gente ainda tem uma questão ainda de começar a mudar, virar a chave. Ontem a Janina estava aqui, hoje a Dani está aqui trazendo, vire a chave, oportunize-se, se arrisque em acreditar no seu potencial e com isso você vai ver as maravilhas que você tem dentro de si que você pode modificar. Então, acho que é nesse lugar que a gente se encontra. E aí, Dani, queria trazer um pouco aqui do nosso próprio tema, atitude empreendedora criativa. Como que o que seria isso para a moda hoje em dia? Eu vou pensando assim, você tem uma marca de moda, né? Eu até pensando nessas costureiras, que todos esses casos que você está me falando, né? Eu acho que é muito você se colocar como dono da situação ali, né? Acho que a primeira atitude é entender que você tem um negócio, né? E que isso precisa ter um fluxo, né? E para esse fluxo acontecer, é entender que mesmo o solo, uma hora você vai ter que olhar para um administrativo que vai lá planilhar, nem que seja num caderninho, quanto que eu comprei, né? Qual que é o meu estoque,
sabe, questões básicas ali que você precisa ter. Você vai ter que ter uma pessoa, uma hora, né, ou você mesmo, digo você, vai ter que se transformar na pessoa de vendas, que vai se comunicar, vai buscar clientes, né? Porque às vezes eu vejo que as pessoas ficam muito numa apatia, né? Então, ter uma atitude empreendedora, né, é isso, olhar com antecedência, um olhar planejado, porque muitas coisas que eu vejo, assim, o Covid, essa questão da pandemia, né, ela impactou muito porque as pessoas faziam para o dia, para o mês, resolvendo as coisas para o momento, e não pensando a longo prazo. Porque, por exemplo, eu tive que mudar totalmente aí as coisas que eu vinha pensando. Eu tinha até alugado salas para fazer cursos, né, em presenciais, e aí mudando aí para fazer coisas online e tudo mais. Mas é uma mudança de uma adaptação do formato, não que a coisa parou, né? E muitas pessoas acabaram parando, né? E quando a gente fala em inovação dentro desse processo, é isso, né? É agregar, incrementar um processo, ver novas formas de fazer, né? Essa atitude empreendedora, ela tem que estar desde o comecinho do processo. Então, desde que você olhe quem você é, né? Tem um exercício que eu gosto muito de fazer, que ele chama curtigrama, que ele fala o que você gosta de fazer e faz, o que você não gosta de fazer e não faz. E o que você. E eu acho que o principal é esse, né? O que você não gosta de fazer como empreendedor e você não faz. Porque, assim, como uma empreendedora fala para, não gosto de olhar o financeiro, não gosto de controlar isso. Isso é sério, porque o empreendedor ele tem que ter essa atitude, né? De olhar para a finança, quanto que está valendo? Qual que é o custo do meu produto? Esse produto está precificado da forma correta, né? Aí, às vezes, eu pergunto, tá, você trabalha em casa, mas você colocou o custo fixo, mesmo proporcional, aí dentro do produto, no custo do produto? Ah, não, eu trabalho em casa, meu marido pagou aluguel. Eu falo, tá, mas não tem problema. Tem que estar lá um proporcional, né? De água, luz, internet, aluguel, né? Que seja lá R$ 200 dividido por um número X de produtos que você fez no mês. Isso aí tem que estar, né? E aí você vê que esse produto ele já é precificado errado, porque se ele custou R$ 10, ela vende por 25 e acha que está lucrando, e não está lucrando, porque ela tem uma conta lá muito mais alta de luz, porque a máquina, né, tem um consumo alto de energia, enfim. Então você começa a ver que essa atitude, né, ela vai permeando todos os processos, né? A parte de criação e desenvolvimento de produto também, porque às vezes a pessoa gosta tanto dessa coisa da moda, da pesquisa, né? Ou às vezes não faz a pesquisa, né? Então, assim, hoje a gente tem muitos sites que a gente consegue saber o que está acontecendo, né? O que tem de matéria-prima bacana, né? Fazer um planejamento antes de sair para comprar matéria-prima. Quantas vezes eu vejo a pessoa falando assim, tô indo lá no Brás comprar tecido. Eu falo, tá, mas comprar tecido para quê? Ah, não, vou ver o que tem. Tá bom. Vai lá, ver o que tem, é uma história, mas voltar cheia de coisa, sem ter planejado para que é aquele tecido, aí aquele tecido fica lá estocado, né, e fica mais dinheiro parado. Então, você não compra tecido, não compra material para acessório se você não planejou. Você sai para fazer uma compra com uma lista na mão, né? Então, eu acho que a atitude empreendedora ela está muito vinculada com esse planejamento, com esse pé no chão, com dados, né? Porque aí você começa a olhar o seu negócio e fala assim, nossa, existem números aqui, né? E eu consigo saber, eu tenho resultado, tenho uma indicação de que isso tá indo bem ou indo mal. Não fica fica tudo no mundo das ideias, né? Você não tem uma coisa real e você só fica ali na felicidade das pessoas que gostaram do seu produto. Mas você não tem uma evolução realmente de negócio e você não consegue crescer. Você me trouxe aqui, é muito louco, né? Porque, pelo menos às terças-feiras, todas as lives, existem algumas questões aqui que elas são sempre repetidas, e não são repetidas para serem chatas, são repetidas para as pessoas entenderem que faz parte do processo em ser empreendedor. Então, não tem como não... A palavra planejamento
não tem como. Não dá mais para. Ontem eu falei isso com a Janina aqui, é uma percepção que eu tenho. Não dá para fazer mais no improviso. Se você vai ser empreendedor, não dá mais para fazer no improviso. Porque se você fizer no improviso, então você vai arcar com as consequências e a responsabilidade de falar que não deu certo porque você fez no improviso. Não é mais jogar a culpa, mas olha, não deu, porque não tem mais que falar isso para o outro. Isso é uma coisa que você tem que colocar para você. Você está com fim de empreender, então, e principalmente sendo um pequeno empreendedor, seja você autônomo ou não, mas você está sendo um empreendedor, primeiro entender que todas as etapas e todos os processos de se empreender é você que vai fazer. Então, é você que vai fazer o fluxo de caixa, você que vai ver o capital de giro, você que vai fazer a precificação, você vai fazer seus custos fixos, você vai fazer os seus marketings, você vai fazer o planejamento, você que vai fazer a logística, você que vai fazer a compra, você que vai fazer tudo isso. Não existe milagre. Eu vou abrir um negócio agora e vou ficar rico o mês que vem e não preciso fazer mais nada. Tudo na vida tem manutenção. Tudo. Se você tem um carro, você tem que fazer manutenção. Se você tem uma bicicleta, você tem que fazer manutenção. Se você tem a sua casa, você tem que fazer manutenção. Se você tem um relacionamento, você tem que fazer manutenção. Então, tudo tem manutenção. E tudo tem um planejamento. Eu acho interessante você trazer isso, porque eu adorei o negócio do tecido. Eu vou lá, mas você vai lá para quê? Faz sentido você gastar uma condução de ida, uma condução de volta, gastar em coisas que você nem sabe se está concatenando com o que está vindo aí, e de repente ficar com dinheiro parado, porque o tecido parado é um dinheiro parado, e a Janina ontem colocou isso muito bem aqui, né? Às vezes são desgastes desnecessários que não há necessidade. E aí, você pode ser um empreendedor criativo, mas além de tudo, você tem que ter o comprometimento e o compromisso de ser empreendedor. A criação, o imaginativo, ok, mas você tem, pelo que você me falou, eu entendi desta forma. E não é porque eu estou falando de moda, eu estou falando de costura, ou até de artesanato, se for o caso para quem costura, que também não tenha que ser desta forma. Né? Deixa eu só acolher aqui um pouco o pessoal. A Nadir colocou: eu trabalho com costura criativa, ultimamente tenho trocado as alças do meu sutiã, pois não tenho como comprar outra. Olha aí. Olha que sensacional. Ou seja, se a Nadir começa a colocar para as pessoas, olha, quem tem suas roupas íntimas e de repente precisa arrumar, faça esse tipo de trabalho. Está usando criatividade, está gerando a sua renda, só tem que você entender se está colocando um bom preço para fazer serviço e tudo mais. Ela ainda colocou: a minha máquina é bem usada, faço milagre com ela. Mas, ou seja, é ela que está sendo sua aliada aqui. A Maria Olívia Lima: boa noite, atrasada, mas cheguei. Saudades, minha nega. Provavelmente é para ti, Dani. Gente, não sei, não tô lembrando de Maria Olívia, mas se é comigo, dá um oi aí que eu vou lembrar. Se for comigo também, não, porque agora eu acho que... E o Carlos Anada falou que concorda contigo. Galera, quem tiver pergunta, quem tiver alguma colocação, alguma dúvida, que trabalha na área de costura, de modelagem, ou de repente com artesanato, com costura, coloca aqui, conversa com a gente, porque a gente vai poder auxiliar da melhor forma possível. A Maria Olívia colocou: a lista inclui os endereços onde vou comprar e os meus insumos. Nossa, que organização, Maria! Sensacional, sensacional. E o que mais você diria sobre esse tema da gente aqui, que você tinha que colocar? A gente tinha aqui algumas perguntas, não sei se a gente já supriu. Então, por exemplo, como eu entendo se a minha ideia é um produto bacana? Não sei se a gente já contemplou, e aí se a gente já contemplou, eu ponho a segunda pergunta. Se devo lançar um produto, o que eu tenho que pensar antes de lançar esse produto? O que eu devo fazer? Por exemplo, a primeira coisa que eu preciso... Vou lançar um produto. Quais são as primeiras coisas que eu tenho que fazer? E se, de repente, se meu produto é bacana? Não sei se a gente já contemplou. Se for, a gente passa rapidinho e vai para outra. Duas coisas que eu quero falar. Vou matar isso aqui. Uma coisa que eu lembrei, que eu acho importante a gente falar também. Tudo quando a gente fala nesse cenário, vou lançar um produto, quero saber se meu produto está bacana, a gente vai para aquele universo que a gente falou da pesquisa, né? Então, eu valido ali na pesquisa, né, o que eu vou fazer. Mas também, né, quando a gente fala em atitude criativa na moda, todo mundo já vem pensar como que deve ser a parte de criação e de desenho e tudo, né? Eu quero falar um pouquinho desse processo,
para vocês entenderem como que a gente pensa isso no processo todo, né? Então, a primeira coisa, quando eu estou trabalhando para uma empresa, por exemplo, a empresa tem um planejamento, ela tem um cronograma de lançamento, né? E do mesmo jeito, se eu sou uma empreendedora, eu tenho lá meu cronograma anual, e eu vou saber, né? A gente fala muito de calendários sazonais, né? Depois vocês podem fazer uma pesquisa. Esses calendários sazonais, eles falam que vai ter Dia das Mães, Dias dos Pais, Dia das Crianças, Carnaval, Natal. E aí você, dentro do ano, mapeia essas datas para saber, vou precisar desenvolver uma produção um pouco maior, vou fazer algum produto específico para aquela data, né? Então, você já começa ali nesse processo aí de planejamento também olhar para isso e nesse cronograma. Tá? Então, a gente começa a desenvolver uma coleção com esse cronograma que vai me falar quando que eu começo e onde termina, né? E aí, eu vou fazer, antes de desenhar, antes de fazer pesquisa e tudo mais, né, dos desenhos, das peças, eu vou olhar para quê? Primeiro, se minha coleção vai ter um tema, porque aí eu consigo pensar mais criativamente, me diferenciar dos outros, né? Então, assim, eu vou fazer uma coleção, sei lá, com tema de flores. E aí você vai lá fazer aquela pesquisa de flores, enfim. Um exemplo muito fácil da gente olhar para tema de coleção é quando a gente olha para o carnaval. Como a indústria do carnaval cria, né, e desenvolve aí todo um processo criativo. Então, você tem lá um enredo, e dentro do enredo você conta uma história. Então, quando a gente fala de tema da coleção, é exatamente isso. Eu tenho um enredo e depois eu vou contar uma história dentro desse enredo que vão ser através de produtos, certo? Então, depois vocês podem até olhar com esse olhar de moda, né? Que vai ajudar bastante, tá? Depois disso, você começa a olhar quais matérias-primas que eu vou usar, quais são os tecidos que eu vou usar. E aí você pode tanto pesquisar alguns sites de tecelagens ou fazer uma pesquisa de rua em lojas de tecido para entender o que você quer trabalhar, o que é bacana, né? Você pode até, no segundo momento depois, comprar 1 metro de tecido para fazer as pilotos das peças, né? Mas o processo inicial vai ser meio isso. Então, pesquisei o tema, pesquisei matéria-prima, pesquisei aviamento. Então, você pode pesquisar. Aviamentos são zíperes, botões, elásticos, tudo que for diferenciado ali para a peça, tanto funcional como decorativo, né? E depois eu vou para os desenhos. Aí eu começo a fazer o rascunho do que eu quero. E mesmo que você não saiba desenhar, faz lá o seu rascunho, a peça vai ter isso, vai ter aquilo, estou pensando no tecido tal, né? E aí, ou se for uma bolsa, enfim, vou fazer uma bolsa que a gente está vendo muito, aquelas bolsas de crochê, né? Vai ter forro, não vai ter forro, vai ser com metal, vai ser com madeira. Que cara que vai ter isso, né? Depois de feito o rascunho, a gente compra o tecido, faz a piloto, né? Faz a modelagem, faz a piloto, né? E aí faz uma prova da peça. A prova da peça é fundamental, porque aí quantas vezes a gente vai comprar uma peça e ela não serve, ela não dá caimento, a cava tá estranha. Por quê? Não teve um olhar para esse ajuste, tá? E a modelagem ela é fundamental. Às vezes você perde uma produção inteira por um não cuidado aí com esse momento da aprovação da peça, né? Aprovou a peça, tá tudo ok, o que eu vou fazer? Lançar todos os itens que tem esse produto. E o quanto que teve de consumo, né? Então, por exemplo, essa peça consumiu tanto de tecido, tanto de botão, né? E aí também saber quanto tempo você levou para costurar isso. E aí você vai fazer o seu cálculo também de mão de obra. E aí você tem um custo do produto, né? E aí você começa a entender nesse fluxo aí todo o quanto que você vai ter até de investimento para a produção. Olha, essa peça é uma peça que eu vou conseguir fazer só 3. Essa peça aqui eu só vou fazer por encomenda. Eu vou pegar essa piloto, vou arrumar, fazer os ajustes, mandar fazer uma estampa e vou fazer só vou fazer a venda por pedido,
né? Então, assim, existem 1000 caminhos aí dentro do processo que a gente vai adaptando de acordo com a nossa realidade. Uma coisa que é muito, muito importante, quando a gente vai empreender, olhar qual é a nossa infraestrutura, né? Então, tem um mundo ideal, que seria ter tudo isso aqui, mas o mundo real que eu tenho isso e eu vou fazer com isso até um certo momento. Né? E por isso que a gente volta lá no planejamento, né? Que fala o seguinte: quando a gente não sabe onde a gente quer chegar, qualquer caminho serve. E aí a gente vai se perdendo nessa falta de direcionamento. Então, existem várias ferramentas que são básicas, que coloca lá qual que é o meu objetivo, a meta, né? Em quanto tempo eu quero realizar esse objetivo e qual a estratégia que eu vou fazer. Entendeu? E aí você começa a ser mais assertivo em todo o seu processo. Então, quando a gente fala dessa atitude criativa, empreendedora, ela está muito misturada aí com todas essas questões práticas mesmo, sabe? Não é só ter uma ideia incrível. Eu conheço muitas pessoas que são criativas e que têm produtos incríveis, mas ou não consegue vender, ou olha só para o produto e não olha para o planejamento de vendas, não tem uma comunicação, né? Ou faz uma foto muito ruim para colocar no Instagram para vender, ou chegar numa feira, tá tudo bagunçado na mesa, tudo embolado, né? Então, assim, existe um cuidado que a gente vai começar a ter, para quem trabalha com esse segmento, precisa ter um cuidado, precisa olhar acabamento, né? Olhar, vira a peça, depois que terminou a peça, vira a peça, olha por dentro, vê como é que tá, costura e tudo, porque a pessoa vai pegar aquele produto na mão, vai falar, nossa, que bacana, enche o olho, né, que a gente fala, tem que ser um produto que enche os olhos. É muito interessante você falar isso, porque as feiras que eu fiz, é uma coisa que eu percebi que as pessoas não sabem nem disponibilizar, às vezes, os seus produtos nos seus próprios estandes. É muito louco. E aí fica muito poluído, e para mim, eu tive uma percepção, pelo menos falando aqui pela questão da feira, que a pessoa, quando não consegue visualizar ou entender aquela marca, ela acaba passando, porque ela acaba não enxergando ali, quando às vezes é preferível colocar poucas peças, que são as peças mais atrativas, e depois no diálogo com o cliente ali, com o público, você vai mostrando o que você tem a mais para aquela pessoa, em vez de colocar tudo e aí ela não consegue enxergar nada, né? O menos é mais. É bem interessante esses pontos que você coloca. De pensar tudo isso, eu, sinceramente, fiquei aqui absurda de ver quanta coisa realmente tem que se pensar. E me perdi um pouco aqui também no meu pensamento. Vou falar uma outra coisa, até. Essa questão que você fala que a gente está comentando aqui do que a gente fala em moda que chama visual merchandising, né? Ou antigamente chamava vitrinismo, né? Tinha cursos para ajudar a fazer essa arrumação. Uhum. Uma coisa que ajuda muito a gente, né? Principalmente se eu trabalho muito com estampas, né? E um recurso que ajuda muito você potencializar as vendas é você fazer as coleções coordenadas. E quando eu falo em coleção coordenada, então, por exemplo, eu tenho o tecido X com a estampa aqui, né, de flores. Então, vou fazer o quê? Vou fazer a tiara, vou fazer o brinco, vou tentar fazer o colar. Você fez um coordenado. Vocês podem reparar, talvez comece a olhar quando vocês forem no shopping ou for ver alguma vitrine, ou até no site mesmo, uma estampa, ela geralmente dá para fazer uma camisa, uma pantalona, geralmente ela mescla ali 3 peças. E aí depois vem o liso, né? Então, assim, isso é bacana. Você tem o liso como um ponto de refresco ali, um ponto de apoio, mas você tem essa estampa e essa estampa vai navegando aí nessas peças que você determinou que vão ser seu mix de produto. Isso é muito bacana porque ajuda você a coordenar. Então, vai ser a blusa estampada com a calça lisa, depois a blusa lisa com a bermuda estampada, né? E por aí vai, né? Então, assim, a gente usa muito esse recurso também na coordenação das peças, para você ser mais assertivo e também na questão da negociação da compra do tecido, você acaba comprando um pouquinho mais daquela estampa, né? Ou até você compra uma quantidade ali razoável, mas você tem um aproveitamento muito bom daquele tecido. Isso é muito importante, né? Aproveitar o máximo
daquelas sobras ali, criando outros produtos, né? Entendi. Pegando aqui um pouco, galera, cadê vocês para fazer as perguntas, fazer as colocações? Eu gosto de agito, vocês sabem disso. Cadê vocês aqui, por favor, com tanta informação bacana? Vamos interagir um pouco mais aqui. Ah, Maria Olívia linda, porque eu só chamo você de Olívia. Então eu não lembrava que era você. Ela falou: você esqueceu do pão? Não, não esqueci do seu pão maravilhoso, integral. Entendeu? Caseiro, não esqueci, mas eu estou tão acostumada a chamar de você de Olívia. Essa é uma empreendedora também daqui da Leste, trabalha com costura e também trabalha com alimentação. Ela tem uma trabalha com pães. Paneteria. Paneteria, isso. E ela trabalha aqui na Itaquera. A Maria Olívia colocou aqui também algumas coisas. Esse cronograma, eu penso quando? No começo do ano? Essa é a pergunta dela aqui para a gente. A Maria Olívia já colocando uma pergunta. Esse cronograma eu penso quando? No começo do ano. Como que eu faço esse cronograma? O Dani, ela está perguntando. A gente pode pensar aí, Maria Olívia, em dois momentos. Primeiro, eu vou fazer meu planejamento anual, tá? Então, o planejamento de tudo que você vai fazer no ano, tá? E o outro que vai ser o cronograma de coleção. Cronograma de produto. Ele vai começar quando você iniciar o projeto. Então, por exemplo, tem um projeto agora que inicia em julho, e porque eu quero fazer um evento em novembro, por exemplo, né? E aí você vai destrinchando nesses meses as atividades para você conseguir concluir isso. E geralmente você trabalha ele também de trás para frente. Cronograma de produto, de desenvolvimento, sempre pensar por projeto, tá? Então, assim, tem um projeto que precisa ser entregue quando? Em novembro. E aí você começa a ver os meses retroativos e vai encaixando aquilo. Então, vai ter meses que você vai ter que fazer 2, 3 ações aí, porque você começou a fazer ele mais apertado, né? Mas mesmo assim, às vezes é o que eu falo, eu já fiz coleção de flash mesmo. Dani, tem, sei lá, um mês para fazer. Aprovar e fazer é meio insano. Dá para fazer? A gente consegue fazer. Tem risco? Tem muito mais risco. Só que se você conseguir fazer esse cronograma de forma bem mapeada, você consegue. Você faz o projeto com o pé nas costas, que eu falo, entendeu? É desgastante. O ideal é você ter um tempo de fazer tudo com calma, comprar com calma, ter as aprovações e tudo, né? Mas no geral você consegue fazer sim, tá? Então, geralmente, esse cronograma por projeto, Maria Olívia. E o planejamento, eu gosto de fazer ele anual, mas todo mês eu olho para ele. Então, tipo assim, sempre no final do ano eu faço esse mapeamento do meu ano, mas todo mês eu tô lá olhando se eu estou cumprindo. E fora que nesse processo vai aparecendo sempre outras coisas. Deixa eu só pedir um detalhe, Dani. Quando você fala fazer a programação anual e para coleção, como, por exemplo, assim, chegou 18 de dezembro, porque depois de lá já vai para o final do ano, aí a gente começa a ver festas. Então, quando chegou no dia 18 de dezembro, eu faço o meu planejamento anual. Janeiro, quais são as datas que são interessantes eu trabalhar? Fevereiro, quais são as datas interessantes para eu trabalhar? Março, e aí eu faço isso, que é o meu planejamento. Olha, eu estou falando aqui do meu jeito, tá? Aí eu faço, e dentro desse planejamento anual, chegou janeiro, bom, eu planejei que eu iria fazer uma coisa tal data, por exemplo, a data do aniversário da cidade de São Paulo, vou fazer alguma coisa. Não, acho que esse ano eu não vou fazer agora, deixa passar, vou continuar com o que eu estou fazendo aqui. Mas eu vou me programar para na Páscoa eu já começar agora em janeiro fazer isso. Então eu tenho um planejamento anual por coisas que eu vou colocando, que necessariamente pode ser que eu não atenda no próximo ano, mas eu posso, através desse planejamento anual, já prospectar para 2 meses para frente, para 3 meses para frente, dentro de algumas datas que são interessantes para mim. E isso, inclusive, me ajuda na compra de tecidos, alinhamentos e tipo de ideia que eu vou ter. É isso? Exatamente. Esse anual, isso aí. Você pegou o feeling aí. Faz esse anual, olhando para esse calendário sazonal, e aí batendo, e assim entendendo também essa questão do varejo, né? Quais são os picos de varejo do ano? Então, assim, Dia das Mães,
né? Então, assim, entendendo por quê, você começa a criar produtos até mais específicos para isso. Um outro termo que a gente usa muito são coleções cápsulas, né? Então, assim, você tem uma marca, a cápsula, ela é uma coleção pequenininha só para atender uma demanda específica, tá? Então, por exemplo, você tem lá, tem até uma menina que eu atendo, que é uma empreendedora de Santos, a Camila, o trabalho dela é muito bacana, e ela faz acessórios, faz turbantes e tal. E agora ela está lançando uma linha de casa, né? Então ela está fazendo uma cápsula de coisas para casa. Então, aquelas coisas suplá, porta. Como é que chama, gente? Porta-prato lá, né? Tudo decorado, caneca, tudo coordenado. Né? Então, assim, isso é uma coleção sazonal. Pode ser que ela faça de novo, mas com outra estampa, né? O negócio que ela tem, assim, fixo são os acessórios. Mas surgiu essa oportunidade e ela está fazendo. E até para testar também, né? Então, assim, isso também é legal. Acho que tem perguntas. Né? Tem, sim, eu já vou aqui, colocações. Mas você me trouxe uma coisa muito interessante, né? Não confundir você fazer várias coisas que não dialogam com você fazer segmentos dentro do seu propósito. São coisas diferentes. Que eu quero dizer assim, por exemplo, por que me chamou a atenção na menina que você falou do turbante? Poxa, mas ela fazia turbante, agora vai vender coisa de casa? De repente ela pode estar fazendo coisas de casa com tecido africano. Exatamente isso. Ela continuou com o segmento dela, a proposta dela, o propósito dela é enaltecer e trazer a referência da questão dos tecidos e estamparias africanas. Eu acredito que seja nesse lugar. É exatamente esse lugar. Isso, só que entendendo que, para além do adorno, do enfeite, só para acessórios, esse tecido ele também pode ser utilizado em casa nas mais diversas formas que pode se encontrar. Ela não deixou de dialogar com a proposta dela. Então é isso, diferente de eu começar a fazer uma costura criativa daqui porque eu estou trabalhando com coisas que não vão dialogar e aí você embanana totalmente o seu cliente, mas você trabalha com o quê? O que você faz? Né? E a questão do cápsula eu entendia como edição limitada, então eu estou um pouco antiguinha. Eu lembro que a edição ilimitada você fazia algo pontual para aquele momento, acabou. Ana, vai ter? Sim, mas numa próxima, não é agora e tal. Bastante legal. Acolhendo aqui as pessoas, a Rose Braga colocou assim, gente, que maravilha. A partir de hoje, não compro mais tecido sem saber o que vou fazer primeiro. Isso mesmo. Porque se você comprar é dinheiro parado, e dinheiro parado é perda, e você não pode ter perda, né? A Rosemary é uma super companheira, trabalha com contação de história, tem uma filha fantástica aqui de Guaianazes. Oi, Rose, seja muito bem-vinda. A Preta Lu colocou, gostamos de trabalhar com acessórios de moda e não encontramos qualificação. Tem indicações, Dani? A Preta, ela trabalha muito com coisas de moda, principalmente no segmento afro, e muitas vezes não tem uma coisa que traga essas informações para as pessoas se qualificarem. Você tem alguma coisa nesse sentido, alguma indicação? Então, fica seguindo lá Dume, vai ter um curso do SESC que eu vou fazer, acho que agora no mês de julho, aproveita. Né, a gente vai falar disso, de processo criativo, e aí a gente vai dar exemplos para todos os segmentos, né? Artesões. Então, assim, a ideia é. Tem vários cursos, acho que Senai tem, né? Senac tem, mas Dume também tem, gente. Vai lá que vai ter curso de moda, a gente está super organizando as coisas, mas vai ser agora, e vai ser online, né? Maravilha online. Então, gente, na verdade, até a própria Olivia tinha colocado aqui há um pouco tempo atrás, que também tem até planilhas na internet que você consegue ter. Não sei se tem alguma indicação nesse sentido, Dani. Agora eu não estou lembrando, mas tem sim algumas planilhas e me passaram outro dia. Depois eu posso passar para você um aplicativo para você conseguir fazer esse custo. Isso que acho que eu acabei não baixando, preciso testar, né? Mas assim, você mesmo pode depois gerar sua planilha também, né? Então, assim. O importante é você conseguir destrinchar ao máximo todas essas informações, tá? Mas eu acho que você colocando lá, é o que eu falo, né, gente? A internet tem tudo. Coloque lá planilhas para precificar produtos de moda, enfim, que vem. Tá? Agora eu não estou lembrando de cabeça algum site específico.
Gente, sim, então, Rose, eu sou fantástica porque existe vocês aqui. Se não são vocês, eu não consigo ser. Então, aqui nada mais é do reflexo do que vocês trazem para mim. Vamos continuar aqui, gente. Tem pergunta, tem dúvida. Quem está aí? Ai, será que eu pergunto? Será que eu não pergunto? Aproveite, porque a gente está se encaminhando aí para os momentos finais. E agora é ao vivo. Ao vivo significa perguntou, resposta já na lata. Depois vai ficar gravado, aí vai ficar mais complicado, né? Porque a Dani tem uma agenda extensa, gente. Essa mulher não para. Você não tem noção. Apesar que ela é papum, viu, gente? É papum. É tipo assim, 2 pessoas com caldo de cana e já sai. Mas ela tem uma. Então aproveita. Tenho dúvida nisso, queria saber sobre isso. Tarana, sabe? Se coloque, movimente aqui, traga outras pessoas. A live é para vocês, feita para vocês, com vocês, sempre. Então eu vou colocar mais duas colocações, fazer mais 2 colocações aqui e vou voltar para o conteúdo da Dani. E as próximas eu falo numa outra rodada. Lembrando que toda live, quando termina, fica gravada aqui na página do Facebook da Desampa, tá? E quando chegar perto do finalzinho, eu vou deixar aqui um link da avaliação das nossas lives. Quando vocês respondem essa avaliação, vocês contribuem para saber se a gente está trazendo conteúdos condizentes, se a gente está tendo aqui um bom acolhimento na hora que vocês estão aqui ao vivo para a gente, quais os temas que vocês gostariam de fazer. E hoje, inclusive, a Jéssica colocou, se você de repente é uma pessoa que está há um tempo no mercado, que tem um vasto conhecimento sobre um segmento e consegue compartilhar o seu conhecimento, entre em contato com ela. Vou colocar novamente o e-mail dela aqui, e aí ela direciona para, de repente, qual seria o TEIA mais conveniente para poder fazer isso. Tá bom? Então, gente, aqui ficou a Gel Santos. Trabalho com estamparia artesanal e gostaria de mostrar aí na Ecocultural. Gel, hoje quem está aqui sou eu sou do TEIA Cidade Tiradentes. O pessoal da Ecocultural estava uma Manu aqui. Não sei se ele ainda está, tá? Se ele não tiver, vou ver como é que eu faço para te colocar em contato para você aparecer lá na feirinha deles, que realmente sábado foi sensacional. A segunda-feira vitrine apresentou 12 empreendedoras, show de bola, e realmente é muito bacana, é interessante realmente participar. A Rose Braga colocou: eu quero fazer parte deste grupo, como faço? Que não grupo? Entendi. Não entendi qual grupo. Hoje, como compro tecido, Não entendi, Rose. Você pode explicar para a gente melhor aqui? Vou devolver aqui, então, a fala para a nossa convidada. Eu acho que a gente ainda não esgotou 2 coisas. Não sei se vale aqui, se eu estiver passando, você fala. Como que a gente pode fazer, Dani, para fazer um network na moda? Como que funciona esse network? Porque hoje tudo é rede, né? Então, a gente tem que estar ligado, a gente tem que estar conversando, a gente tem que estar em movimento, a gente tem que estar falando com as pessoas. Então, como que eu faço esse network? Lembrando que o network, pode ser que eu vou falar uma besteira aqui, a Dani depois puxa minha orelha, mas o network também, ele nada mais é também do que o marketing do teu produto, do que você faz. Então, a rede, ela pode te ajudar a marketear, a ampliar a divulgação do teu produto, além de te trazer conhecimentos também. Mas como que na moda eu posso fazer isso, Dani? Então, gente, é muito importante, né? Primeiro, acho que o networking no geral, né? A gente nunca pode acionar as pessoas só quando a gente precisa, tá? A gente tem que manter uma rede viva. Boa. Né? E em moda, a gente tem uma cadeia produtiva muito grande, tá? Independente se você faz lá uma máscara, né? Mas você entender que você precisa comprar o tecido e quem são esses fornecedores, né? Então, assim, ter mapeado, conhecer, né, muitos fornecedores de tecido, tá? Por quê? Isso vai te ajudar na pesquisa de preço, né? Você te ajuda na variedade, né, de produtos. Então, assim, o que geralmente a gente costuma ver? Muitos produtos parecidos, né? Então, só até uma outra coisa que eu quero, assim, até cortando um pouquinho, que eu deixei de falar, que é sobre a autoralidade dos produtos, né? A autoralidade é quando o produto é único, quando o produto tem uma identidade que é sua. Isso é muito importante, né? Como que você consegue imprimir no que você faz, né? Todas as suas habilidades são suas, né? Então, assim, todo cuidado com acabamento e até essa questão que a Gel trouxe da estamparia artesanal, né? Na moda também, e até essa questão do networking ajuda a gente a fazer colaborações, conexões. Então, tá, eu tenho um produto bacana aqui, mas eu quero fazer uma estampa exclusiva
chama a pessoa que entende de estamparia para fazer uma estampa única para você, sabe? Embute isso aí dentro do custo do produto. Ah, mas é muito caro. Não, não, sabe? Às vezes o seu produto vai ficar tão diferenciado do todo ali que vai ser muito mais fácil você vender, né? Então, o networking, eu acho que ele tem essa questão principal de você manter a rede viva, você ter uma pesquisar e interagir com esses fornecedores que estão aí mapeados dentro do que seu produto precisa. Então, tecidos, aviamentos, costuras, até para você, às vezes, entender, né? Tem coisas que eu falo, eu costuro. Às vezes você precisa pedir ajuda. Vai pedir ajuda para quem? Quem costura tão bem quanto você? Né? Vai ter um evento, sei lá, Dia das Mães, me chamaram para fazer o evento X, vou precisar ter uma produção maior. Você não vai dar conta de sair, comprar o tecido, mandar estampar, vai precisar de ajuda. Quem vai te ajudar? Não conheço nenhuma costureira, não entrega. Então, mapeiem, né? Pessoas que podem aí ajudar vocês nesses processos e se conectem realmente com elas, né? Eu acho que tem que manter essa rede viva. Isso acho que é a coisa principal. Estou me contendo aqui, porque você falou uma coisa no começo que eu acho sensacional. Eu acho que a gente tem que entender que a gente não consegue. Não vou aqui fazer aquelas frases, juntos seremos mais fortes. Eu não sei, tem coisas que eu acho que. É que assim, eu não acho que a frase seja ruim, mas eu acho que às vezes fica se falando muito e nem sei se a atitude está sendo da mesma forma. Mas você falou uma coisa que me chamou muito a atenção, que também está muito assim, né? Vamos fazer network. E aí o que eu estou vendo é muito mais o outro usando o outro do que necessariamente fazendo network. E isso é muito chato. Isso é muito chato. Eu não vou dar nomes aqui, mas eu conheço uma pessoa que utiliza um canal dela para divulgar as coisas que acontecem onde ela está inserida. E aí está acontecendo muito de que não dou nem um oi. Compartilha lá para mim. E aí o que eu fiquei sabendo é que deu uns 5 minutos na pessoa, a pessoa falou assim, oi, eu tô bem, e você? Como é que você está? Do tipo, eu só sirvo então para fazer o compartilhamento? Então, é a gente pensar também esses lugares, essas ações que a gente faz, sabe? Você trouxe com muita propriedade, acho que é muito isso. Fazer network não é usar o outro, é se fortalecer. Você vai falar com o outro e o outro vai falar com você e vocês vão se fortalecer. Seja para fazer uma produção, seja para disseminar uma informação, seja para tocar uma ideia, seja para compartilhar, divulgar os trabalhos. É isso. Ah, ela é boa nisso, ela é boa nisso. Por que eu estou falando isso? Porque ainda mais quem está na quebrada, quem está na periferia, a gente precisa realmente se fortalecer. Porque as grandes marcas já têm a televisão, já têm a internet, ela já tem. A gente não tem. Então, e eu vou ser mais franca ainda, não precisa amar o outro, não é isso que eu estou falando. Nós estamos falando de respeito. É outra coisa. Não, eu não te amo, então você. Não. Bom, vou precisar dela, então vou respeitar, vou ser cordial, sabe? Vou ter essa coisa. Porque aí é legal, porque vocês crescem junto. E toda vez que você fortifica o teu espaço ou o teu trabalho com outros, você fortifica o lugar onde você mora. E isso você valoriza onde você mora. Desculpa, Dani. Não, eu acho que é exatamente isso, né? Essa coisa da rede viva que eu falo é porque às vezes, Ana, você vai me ligar e oferecer alguma coisa, só que isso não é para mim. Na hora você até lembra de alguém, né? Então, por exemplo, você me ligou e falou assim: Dani, estou com uma oportunidade aqui, tal. Eu lembrei ali da fulana de tal. Só que o que você faz? Não serve para mim. Manter a rede viva é fazer essas conexões, né? E ver que tem uma amiga minha ali que está precisando trabalhar e a Ana me pediu, vou fazer a conexão das duas, e aí elas se ajeitam. Eu acho que tem muito dessa questão assim também dentro da moda, principalmente, né? A gente tem muito uma rede que faz a coisa funcionar, porque às vezes você precisa de tecido, você precisa que seja mais rápido o processo, né? Então, assim, como que uma costureira às vezes vai conseguir colocar uma produção na frente se você ao menos liga ali para ela para saber se está tudo bem às vezes, mesmo não tendo produção, né?
Então, assim, eu sou essa pessoa que sempre liga. Eu não, tipo assim, hoje, nesse momento, eu não estou fazendo nada de criação, né? Não estou acompanhando nenhuma produção. Mas eu liguei para saber, tá tudo bem? Como é que tá essa questão da pandemia? Vi que aí tá meio. Não, tá tudo bem, tá tranquilo. Então você se importa, né? Networking também é se importar, né? Não é só aí você ter essa postura sugadora aí, né? Numa via de uma mão só, né? E aí, para a Exatamente. gente colocar aqui, sobre os processos de criação de produto de moda, a gente começou aqui falando um pouco disso. Eu trouxe o Neguinho de São Mateus, que tem um coletivo, que tem a marca da Dona Vera, que faz umas peças super legais, umas jaquetas super transadas também. Eu acho que também eu tenho comigo que a gente precisa também parar um pouco de ficar copiando, né? Até porque é muito louco também, eu não sei se eu vou falar uma besteira, mas eu tenho essa impressão, e eu acho que inclusive você pode colocar da sua experiência pessoal, que você falou que você trabalhou com um pessoal aí que eu acho que tem a ver, mas se você se sentir à vontade, é claro, as ruas periféricas, elas foram muito copiadas para moda também. É muito louco isso. A gente às vezes tem vergonha das nossas peças aqui, mas muitas empresas grandes ditaram as suas modas copiando o que a gente faz aqui, dessa coisa que a gente acabou de falar de ancestralidade, pegar a roupa do pai e da mãe e customizar. Então, a gente fala do hackeamento, a gente precisa entender quem está hackeando quem. Porque eu que tenho 49 anos, tem coisas que você vai assim, mas isso daí não é que a gente usava, isso é que a gente faz, né? Tem até algumas coisas que são em apropriações, que de repente não são muito legais, né? E muito nesse olhar do que a gente faz aqui. Seja qualquer favela, qualquer comunidade, qualquer periferia, ela é muito copiada. E é muito louco, porque aí a gente tem vergonha aqui de usar, os caras vêm aqui, copiam, colocam um selo da marca deles e a gente vai lá consumir uma coisa que foi copiada nossa aqui. Faz sentido o que eu estou falando? Faz. Eu acho que isso é muito cultural do Brasil, né? Que eu falo que a grama do vizinho sempre é mais verde, né? Então, assim, a gente sempre teve esse olhar assim muito para o externo, né? Mas também eu vejo um movimento hoje, né? Das marcas olhando, assim, na realidade, no surgimento da moda, tá? Ele tem dois movimentos de surgimento. Ou ele vem das ruas e atinge as celebridades, ou ele vem das celebridades da alta moda e vai para as ruas, né, para massificação. Então, quando eu penso num magazine, por exemplo, é esse movimento, né? Eu vou ter os desfiles de moda, vai ter as celebridades usando e chega na massificação que chega lá na C&A, na Marisa, tal, né? O outro movimento é quando você tem uma cultura, né, de rua, de muito forte, né? E aí isso vai indo até chegar nos desfiles. Então, a gente hoje tem grandes marcas de moda internacionais que utilizam, né, totalmente essa cultura, né, por conta de alguns estilistas que estão lá, enfim. Mas existe uma marca, não sei se vocês conhecem, chama Louis Vuitton, é uma marca muito plagiada, tem uns símbolos e tal, que é uma marca que ela é de um estilista que ele era um cara super criativo da arquitetura, mas ele é do streetwear, ele é da moda de rua, né? E aí ele foi trazendo um pouquinho dessa identidade para essas outras marcas, né? Então, sim, isso pode acontecer, né? E eu acho que, na realidade, o problema maior é o nosso olhar. A gente não valida o olhar do território que a gente está, né? E a gente está sempre buscando no externo coisas bacanas. Mas quando a gente vê essas marcas menores, as marcas de slow fashion, principalmente, né, essas marcas que fazem uma quantidade de produções menores, você vê isso um pouco de uma forma mais que eu falo dessa questão da autoralidade, né? Marcas mais preocupadas em fazer o que acreditam, o que gostam, né? Trabalhar de formas mais sustentáveis, com propósito, com matérias-primas mais sustentáveis também, e até de forma, né? De forma mais humana dentro aí da moda, né? Do jeito que a gente vê, formas de trabalho, formas de utilização da matéria-prima, né? Então, Hoje, inclusive,
tem um programa que acho que chama Futurando, que passa no Canal 2, que ele estava falando, já faz um tempo, mas falando justamente agora que algumas linhas de produção de vestuários estão totalmente voltadas para essa questão da questão sustentável, né? Então, pensando também nisso, é bom pensar também em questão de ser mais sustentável, né? Como que você estudar um pouco mais sobre isso, para que você também não seja pego de surpresa daqui a um tempo, quando você tiver de repente uma coleção e quiser até vender sua coleção para alguém e de repente para quem você for vender, fala assim, olha, mas tem que ser sustentável e de repente a sua não é. Pensar sobre isso também. A Gel Santos colocou aqui, eu procuro me inspirar nas culturas, mas ficou um pouquinho aqui que eu não consegui entender. Eu procuro me inspirar nas culturas. Eu acho, é mais ou menos por aí. Hoje, muitas das pessoas pedem identidade em suas roupas, principalmente a galera mais nova, né? São duas coisas que eu tenho, pelo menos não sei se a Dani pode falar melhor, mas é conforto, porque principalmente as gerações anteriores, as roupas não eram confortáveis para gente. E nós, mulheres, inclusive, sofremos muito com isso, porque muitas vezes o que vinha para cá não tinha nada a ver com o nosso padrão de corpo. Até quando você vai comprar, por exemplo, uma calça ou uma blusa, depende de como for, ela é muito reta e nós somos mais curvilíneas, né? A gente não tem essa coisa. Então, e aí quando você fala de questão de cultura, eu acredito que você esteja sendo muito mais assertiva. E aí é isso. Eu não sei se também, porque eu estou falando besteira, e acho que a Dani pode falar melhor sobre a sua colocação, mas eu acredito que identidade e conforto e sustentável, obviamente, é o que pauta. Ou eu estou viajando, Dani? Não, faz sentido, sim. A gente sempre vai estudar, né? Por isso que a gente tem por isso que é importante, até quando eu falei lá do tema, né? A gente olhar para essas questões culturais, né? Porque a partir desse olhar também ajuda a gente a ser mais criativo, né? A minha metodologia criativa é não olhar para a moda, né? No meu processo criativo, eu olho para outras áreas do conhecimento. Então, eu vou olhar para a arquitetura, para a gastronomia, para as artes, para a natureza, sabe? Eu vou olhar para para a história, né? Alguns períodos históricos, né? Então, assim, eu vou olhar para esses movimentos, né? Entender ali várias variáveis, né? Tanto de como que era a moda naquela época, mas também entender a arquitetura, entender a música, entender tudo isso, né? E como isso pode se expressar dentro dos meus produtos, né? Então, o processo criativo ele está muito vinculado também, né? Com o método que você utiliza. Se você faz moda e olha para a moda, acontece o que a gente vê no Bom Retiro. Você vai lá, para quem mora aqui em São Paulo, né? Tudo igual, a cartela de cores é toda igual, tudo, porque não tem uma identidade, as marcas, né? A ideia ali é vender roupa em volume grande, né? Então, assim, você vê que tudo que você achar numa loja, você vai achar na outra, com tecido um pouco diferente e tal, mas muito ali dentro do que está formatado, né? E eu acredito que a moda hoje, ela está indo também para um outro lugar, das pessoas quererem coisas mais exclusivas, coisas mais pensadas, peças que durem mais tempo, né? Então, eu acho que é isso também. E há uma coisa que também acho que vale a pena a gente falar, que é um fator muito importante quando eu trabalho com moda, é olhar o comportamento, pesquisar o comportamento do consumidor. Então, a gente viu agora, nesse movimento do Covid, vários estudos, né, que estão trazendo essa moda confortável, né, que é essa roupa para eu ficar em casa, né, mas para eu trabalhar em casa, né? Então a gente vinha de uma roupa de pijama, depois você vem com uma roupa para ficar em casa para atender o porteiro, né? Agora você vê uma roupa para ficar em casa, mas uma roupa para trabalhar em casa, para você fazer a live, fazer a conferência, enfim. Então você começa a ver esse movimento de comportamento. E a moda é comportamento. A moda é um fenômeno social, econômico, cultural. Né? Então, assim, tem que estar olhando para isso o tempo inteiro. O que está acontecendo? Né? Então, por que eu vou fazer esse produto agora? Por que essa cor agora? Né? Então, assim, a gente vai ter muito isso, acho que nesse momento, de ver que não vai ter uma transição de cartela de cores tão grande, porque a gente está no momento
econômico muito de retenção, né? Essas cores que a gente está vendo agora, elas vão permear em um bom tempo, porque não vai ter uma transição muito grande, né? Por conta do quê? Não vai ter como fazer investimentos, né? As pessoas vão utilizar essas roupas por mais tempo e eu não vou ter condições de ficar trocando vitrines. Ah, agora é rosa, amarelo e verde, daqui a pouco preto, cinza e branco. Não dá, entendeu? Então mantém-se isso de uma forma para quê? Para que você consiga aí usar isso por mais tempo e até ter uma recuperação econômica maior, né? Bacana. A Mari Silva trouxe da seguinte forma aqui para gente. Oi, Ana, sou responsável pelo estúdio Maria Tavares e vejo uma dificuldade da sociedade em aceitar essa questão da sustentabilidade e o artesanal. Concordo em número, gênero e grau. O que você acha, Dani? Eu acho que não tem nem tanto uma dificuldade de aceitação, porque os produtos são muito bacanas. O que eu vejo que a gente tem é um produto que fica muito caro. Hoje é difícil você falar sustentabilidade, trabalhar o artesanal, por conta de ainda ter uma mentalidade muito grande de ter e ter sempre, né? O sustentável artesanal, ele está muito vinculado com essa coisa do comprar com mais cuidado, comprar uma coisa que vai durar mais, está muito relacionado com essa questão do comportamento que eu falei, né? Então eu acho que talvez, né, o que eu tenho falado muito em todos os ambientes que eu tô, assim, de marcas, a gente tem que falar muito de comportamento, né, dentro das nossas redes sociais. Então, as redes sociais das marcas, elas têm que falar. Se eu tenho uma marca sustentável, eu tenho que falar disso, né? Eu tenho que ensinar esses consumidores, né, o que é a sustentabilidade. Eu tenho que falar de como do lixo têxtil, né, de quanto uma roupa demora para se biodegradar no meio ambiente, né? Por que comprar uma roupa sustentável? Eu acho que hoje, né, tem muito esse movimento. Eu tenho que deixar claro o porquê. Não vai adiantar mais só falar, meu produto é sustentável, quer comprar, compra. Não, eu vou ter que trazer conteúdos, né, que ensinem e que mostrem realmente tudo isso que está acontecendo. Bacana, achei interessante você falar isso, então acho que volta numa coisa que a gente falou no começo da nossa conversa aqui. Eu falei isso, eu vou falar o que você falou, eu tenho falado isso em outro lugar. Quando eu me entendo como empreendedor, eu tenho que entender o que eu vou fazer, primeiro é isso que eu quero fazer. Acho que é uma das coisas que você colocou, mas eu vou um pouco mais além. Entender que talvez o que você escolher para você empreender, talvez não seja o que vai te enriquecer logo de cara. Talvez só te dê prazer de fazer aquilo e que minimamente você consiga ter uma vida razoável no teu financeiro. Por que eu estou falando isso? Você me trouxe uma coisa que é bem interessante. No começo, antes da pandemia, eu fui fazer uma atividade e aí eu falei para as pessoas que as pessoas têm uma mania de também fazer tudo no atacado. Agora é a adega, vamos todo mundo abrir a adega. Agora é pizzaria, vamos todo mundo abrir a pizzaria. Aí depois, essas mesmas pessoas falam assim, puxa, não deu para continuar, não tá dando, tem muita gente, tem concorrência. Eu falei, tá, então vamos pensar na pizzaria, por exemplo. Alguém já pensou em fazer mais pizzas veganas? Eu não conheço. Não, então, mas aí que tá. Porque só pensou na pizzaria, mas de repente você trazer esse diferencial, você vai abrir um nicho de mercado que talvez não pode ser uma super explosão, não vai ser uma fabricação em cadeia, mas você pode ter um público cativo, porque você não vai ter outra pessoa que vende isso. Então você trouxe aí, de repente, de pensar da moda sustentável e artesanal, porque a menina trouxe aqui pra gente do artesanal, mas é entender o seu público. É entender que o seu público não é um público que vai querer consumir o tempo todo. E aí também mostrar para... Eu, por exemplo, eu estou nessa pegada. Eu prefiro coisas mais consistentes e que durem mais. Porque eu tenho minimamente, pelo menos, não vou falar que eu sou super, mas eu tento minimamente, eu sou uma pessoa que separa o lixo há mais de 10 anos, né, os resíduos, eu aproveito muitas coisas na minha casa, né, eu faço, então, assim, não tem muita dificuldade, às vezes para descartar um negócio é todo um problema aqui para mim, porque eu fico pensando, não dá para jogar, até porque não existe fora, né, a gente sabe disso, não existe fora. Então, quando você trouxe a questão da moda, sim, primeiro é educar o seu público, e educar o seu público leva tempo, mas é também entender a importância do produto que você está vendendo.
Poxa, eu faço um produto artesanal, cultural, sustentável. Aonde está esse meu público? Como que eu vou me vender? Como que eu vou aparecer para esse público? E você falou isso no começo para a gente, né? Entender qual é o meu público, para quem eu quero. E aí é entender que às vezes você pode não ter um milhão de clientes, mas de repente você pode ter 200 clientes extremamente cativos que sabe que quando precisar trocar uma roupa, eu vou ali na fulana, porque a fulana já me entende, já tem minhas medidas, entrega para mim certinho, ela faz uma coisa que tem a ver com o que eu... Então aí você não está vendendo só uma roupa, você está vendendo um propósito, e aí a coisa vai para um outro lugar também. É isso, mais ou menos, Dani? Sim, é isso. Eu acho que também uma coisa que pode agregar bastante é essa pesquisa de materiais, né? Então, assim, eu trabalho com sustentável, mas trazer, buscar, pesquisar novas possibilidades de materiais, o que está vindo de novidade, o que pode ser misturado que você não viu, tentar sair desse lugar comum, né? Do que todo mundo está vendo. Né? E aí, claro, trazer sim as suas características de produto, mas buscar aí dentro das matérias-primas, acabamentos, né? Enfim, tudo que pode agregar nesse produto, tá? Porque aí você sai dessa massa, né? E você começa realmente a ter ali um produto mais cuidado, mas um público também que entende esse produto, porque às vezes você tem lá um produto incrível e o cliente não quer saber se você que fez, que você demorou um tempão para fazer, ele vai comprar um lápis mais ou menos parecido na 25, que vai custar, sei lá, menos de um terço do que você está cobrando. Ele não entende, né? Então, assim, a gente vê isso, né? E assim, eu lembro, eu até uma vez conversei com a Michelle da Boutique de Crioula, porque era aquela época que tinha um chinês aqui no Brás que fazia uma quantidade grande de brincos. Ela fazia os brincos de corte a laser, era uma coisa que era novidade, né? E depois ele começou a cortar, tipo assim, milhares de brincos. Então, assim, se o brinco dela custava 10, ele vendia centavos. E aí foi que eu falei para ela também, eu falei assim, olha, você não pode olhar, quando a gente cria um produto, você tem que desapegar, jogar para o universo, colocar no mundo e já pensar numa coisa nova, porque a criatividade, o produto de moda é isso, colocou no mundo e o que vai vir, então é pesquisar sempre, né? Quem trabalha nessa área tem que estar pesquisando incessantemente, gostar mesmo, porque tem que estar sempre tentando testar produto, testar matéria-prima, trazer algo novo. E hoje todo mundo faz tudo também, seja com qualidade ou sem qualidade, todo mundo está fazendo tudo. A concorrência é muito maior do que em ou tempos de outrora. Bom, galera, a gente tá começando a chegar aqui os momentos finais, então agradecer, pelo menos, ainda tem uns minutinhos, mas pegar aqui a Vera, que estava com a gente, não sei se ainda está, o Manu, que é da Ecocultural, que inclusive eu coloquei o contato dele do Teia, de Taipas, quem quiser. Então, a Luana, o Carlos Anada, a Nadir, né, a Vera novamente aqui, Jennifer Luiz, o Estevam, que passou por aqui, a Preta Lu, a Renata Barcelos, a Franciele Bezerra, a Nadir, que está aqui com a gente, a Rose. A Rose colocou aqui para a gente, eu vi, Rose, que você colocou, não a Rosimari Gomes é aqui de Goianazes, uma super companheira, uma mulher e tanto, tem uma história linda de vida. A Rose Braga, ela é do Rio Grande do Sul, então a gente foi para Minas hoje, divisa aí com o Rio de Janeiro, e também fomos para o Rio Grande do Sul, que ótimo! Olha, acho que a Gel de Salvador. Gel, eu coloquei aqui o contato do Teia de Taipas, que é pela gestão da Ecocultural, o telefone está aqui, 011 97428 5893. 011 97428 5893, tá? A Gel colocou que ela se inspira nas culturas indígenas e afros, até no primeiro momento, então isso é muito legal. Inclusive está em alta isso, e se aprende muito com isso, então isso é muito legal. A Maria Olívia colocou aqui, que pena, mas que pena. Tá terminando, né, gente? Tudo que é bom, um dia também acaba, uma hora também acaba. Por isso que eu falo para vocês, é uma hora e entram lá. Se alguém tiver perguntinha ainda, a gente ainda atende. Se alguém tem algum questionamento, alguma coisa para falar, a gente atende.
tá? Coloquei aqui também para vocês os contatos da Dani, tá? Então tem aqui o site e a outra página também dela aqui, porque ela tá com um só ali na telinha, então eu coloquei a outra página dela do Instagram aqui. Então tem o site www.dumeoficial.com.br ou pelo Instagram, @DaniGabrielOficial. E aí tem mais essa que... Posso falar uma coisa rapidinho, até por causa do site? Lá no site da Dume, gente, tem uma aba Downloads e tem um monte de ferramenta lá. Tem ferramenta de planejamento, né? Tem um monte de templates lá que vocês podem baixar gratuitamente. Então aproveitem, baixem e vão fazer os exercícios aí de planejamento. Tem cronograma de coleção, cronograma de gestão de produto, tá tudo lá, tá? Olha só, gente, tá vendo? Então, assim, não dá para dizer, puxa, não sei por onde começar. Entendemos que quem está na quebrada, quem está na periferia, quem está na favela, né, nas comunidades, tem uma dificuldade, muitas vezes, de acessar a internet não é muito boa, mas aí você se organiza. Qual é a melhor horário? É meio-dia? Então, meio-dia, eu vou estar ali naquele sinal bacana, a página da dumeoficial.com, então, www.dumeoficial.com.br, tem tudo lá que você precisa de ferramentas, de informações. Se quiser entrar, vou entrar em contato com a Dani, preciso tirar uma dúvida. Ela vai demorar um pouquinho, não é tipo 2 pastel com caldo de cana, mas ela vai dar aqui um retorno para vocês, dentro da medida do possível, e é isso. A live aqui vai ficar disponível, assim que a gente terminar, ela já fica gravada, você pode assistir depois, você pode compartilhar com outras pessoas para assistir depois também, e aí quando você assistir depois, você pode parar, anotar, né, fazer as suas conjecturas como se estivesse estudando. Hoje, a oportunidade de se estudar online é isso, né? Você se organiza para isso. Mas eu sou difícil para isso. Todos nós. Nós não fomos educados, não fomos doutrinados a aprender a se autogestar. Mas isso não quer dizer que a gente não possa começar. No primeiro momento vai dar errado, no segundo momento vai ser meio estranho, no terceiro momento não estou entendendo o que eu estou fazendo, mas depois você vai começar a fazer isso como se fosse uma disciplina para qualquer outra disciplina, não, mas uma rotina, disciplina não, uma rotina como se fosse para qualquer outra questão. Então, entra no site da Dume, ou entra aqui na página do Facebook. Bom, agora é o meu momento de estudo. Pega o caderninho, anota, não tem nenhum problema. Mas eu vou estudar no caderno? Sim, liga o computador, liga o celular, anota, vai atrás. Se você colocar algumas palavras que são em inglês, tem o Google Tradutor, coloca lá no Google Tradutor, ele traduz para você, tanto não só na fonética, modo de falar, mas como se escreve. Então, assim, vamos se apropriando, porque essa pandemia trouxe esses ensinamentos. Ela encurtou o espaço de que, um dia eu vou fazer isso online, um dia... Não, é agora e é o momento. E aí é isso, vamos se organizando para isso. Dani, vou pedir para você, vou só colocar aqui, as meninas colocaram, a Maria Olívia. Maria Olívia, linda, com esses pães maravilhosos, com os doces, quitutes, tudo que você faz. Fico feliz também de saber que você está melhor, eu sei que você ficou aí num perrengue, mas fico muito feliz de saber que você está melhor e já está participativa e venha sempre. Preta Lu, sensacional, mulher, suas máscaras estou usando até não querer mais, agradeço a sua mãe também, a Mari Silva, obrigada, meninas, a gente que agradece, porque a gente faz isso para vocês sempre. Preta Lu também agradecendo aqui, ajudou muito, que bom, essa é a intenção, sempre com uma linguagem simples, objetiva e assertiva para vocês. A Gel Santos, intitulei a minha produção de estamparias artesanais, de série Aruanã. Nossa, que lindo! Obrigada pela divulgação. Imagina a Gel Santos. A Gel Santos é da Bahia, essa mulher maravilhosa, que deve ser linda essas peças. E ela tem uma série, gente, chamada Aruanã. Aruanã, se eu não estiver enganada, é uma língua na língua indígena nativa. Só não sei qual seria a tribo, no caso, o segmento. Aruanã é a nova série artesanal da Gel Santos, que faz essas peças lindas aí na Bahia para vocês, tá bom? E aí vou pedir para a nossa maravilhosa, tudodebom.com.br, falar aqui para a gente suas considerações finais para a gente ir encerrando, minha linda. Primeiro, eu quero de novo agradecer, né, a participação e o convite e o fato da disponibilidade de fazer a coisa também dar certo, né? Quero agradecer a participação de todo mundo, espero que esse conteúdo seja relevante, né, para as pessoas que estiveram aqui, também possa impactar, né, como vai ficar gravado aí, possa impactar mais pessoas, tá? Desejo de coração que esses negócios
né, tenham sucesso, que cresçam de forma assertiva, né, é o que eu sempre prego aí, que eu gosto de ver negócios de moda que durem, né, que passem por processos de crescimento, ajuste, sim, mas crescimento e correndo riscos que sejam calculados, nada de fazer as coisas no ímpeto, né, coloquem tudo no papel aí. Então essas ficam as minhas considerações finais, tá, e gratidão. Gratidão sempre, eu que agradeço essa linda, essa mulher maravilhosa, com tanta sagacidade, sabe, assim, rápida, fluida, com todas essas informações. Então é isso. É bacana saber que tem mulheres como a Dani aí disseminando todo esse conhecimento, compartilhando toda essa informação, porque a gente só muda a vida da gente quando a gente se apropria do conhecimento. E conhecimento não ocupa lugar no corpo. Não ocupa lugar na mente, muito pelo contrário, faz a gente prosperar cada vez mais. Então, eu agradeço. Estou deixando aqui para vocês o link, né, da nossa avaliação. Entrem, contribuam, tragam informações de vocês. Maria Olívia, gratidão sempre. Eu só gostaria de fazer uma informativa para vocês. Mês que vem, mês de julho, é o mês da mulher afro, latina, americana e caribenha. Dia 25 de julho de 1992, mulheres negras se reuniram em Santo Domingo para falar sobre as mazelas que essas mulheres sofrem. E em toda a sociedade mundial, o gênero que mais sofre no mundo e raça é a mulher negra. E é muito louco porque em todas as esferas é essas mulheres que movem todo o lugar onde elas estão. Elas são cuidadoras, são empreendedoras, são guerreiras, apesar que eu tenho um pouco de dificuldade com essa questão de guerreiras e tudo mais. E sendo assim, o TEIA Cidade Tiradentes, a partir do mês que vem, vai fazer uma programação com todo o protagonismo de mulheres negras, trazendo vários ensinamentos de gastronomia, de moda sustentável afro, falando sobre como que você pode ter o seu capital social empreendedor, falando sobre marketing digitais na internet, encontros de mídias digitais. A gente vai trazer uma programação rica, toda pautada e sendo protagonizada por mulheres negras. Nós existimos, nós temos conhecimento, nós temos pauta e nós temos muito para ofertar. Então, eu peço a vocês que a partir de agora acompanhem mais ainda, que nós vamos fazer essa programação aqui, e inclusive talvez até teremos uma roda de conversa feita com várias mulheres negras falando do afroempreendedorismo feminino. Como que está essas mulheres nesse momento? Como é que elas estão? O que a gente pode fazer? O que a gente pode melhorar? Entendendo a fortaleza dessas mulheres. Porque desde sempre nós somos empreendedoras. Mesmo que falem para a gente que, como a Janina falou, que a gente faz um negocinho e diminui, não, a gente faz um negoção. Porque praticamente em todas as periferias de São Paulo, 90% dos negócios que tem nas periferias são geridos e gestados por mulheres negras. Então, imagina a nossa potência. Então, convido vocês, a partir agora, já de quinta-feira, já começa a programação, né, com as meninas do coletivo, né, junto com a Lânia, que vai tocar. Então, já teremos aí a nossa programação a partir de quinta-feira agora, nessa semana, já a abertura do mês da mulher afro, latina, americana e caribenha. Vem com a gente, que tudo que a gente puder disseminar e compartilhar com vocês, a gente está junto. Gratidão, um beijo a todos e até a próxima. Terça-feira que vem estou aqui. Até mais. Fica comigo, Dani, e a gente sai. Gente, beijo, 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 beijo. Até a próxima.